Você já sentiu que a vida está te empurrando para um lugar onde você não queria estar? Já teve a sensação de que ninguém entende o que está acontecendo dentro de você? Que, mesmo sorrindo por fora, por dentro tudo está quebrado? Talvez você esteja enfrentando um luto silencioso, uma solidão que grita, ou um cansaço tão profundo que até respirar dói. Talvez você esteja tentando ser forte por todos, enquanto por dentro você está desmoronando. E mesmo rodeado de pessoas, você se sente invisível. Este vídeo é para você que está no limite. Para você que clama em silêncio à noite, que não tem mais palavras na oração, só lágrimas. É para você que já se perguntou se Deus ainda te vê, se Ele ainda escuta, se Ele ainda se importa. E a resposta é sim. Sim, Ele te vê. Sim, Ele escuta cada suspiro. Sim, Ele se importa, mais do que você consegue imaginar. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Isso não é uma teoria. É um convite real. E este vídeo é uma jornada de oração, consolo e fé. São 15 clamores para quem está de joelhos por dentro, mesmo que em pé por fora. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa não soltar a mão de Deus. Ele não precisa que você esteja inteiro. Só precisa que você confie. Agora respire fundo. Feche os olhos. E permita que cada palavra te alcance. Porque esta oração é por você, que está tentando aguentar, mesmo sem forças. Você já sentiu como se a vida estivesse te exigindo mais do que você consegue dar? Como se cada manhã fosse uma luta silenciosa para simplesmente levantar da cama, colocar um sorriso no rosto e fingir que está tudo bem. Há momentos em que o corpo até parece descansar, mas a alma não encontra repouso. São dias em que o cansaço não é só físico. Ele é emocional, espiritual. Ele pesa nos ombros, mas também no coração. Você caminha, trabalha, conversa, mas por dentro carrega um vazio sufocante. E o mais difícil é que, muitas vezes, ninguém percebe. Ninguém vê. Porque o seu cansaço não tem gritos, nem lágrimas escandalosas. Ele mora no silêncio. Naquele silêncio que você engole no travesseiro à noite, quando a casa está em paz, mas sua mente está em guerra. Nesse momento, parece que ninguém pode entender o que você sente. Mas Deus entende. Ele conhece o peso que você carrega e o cansaço que você disfarça. E é exatamente aí, nesse lugar onde as forças parecem acabar, que a promessa de Mateus 11 versículo 28 se torna viva. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa quão silencioso seja o seu cansaço, Ele ouve. Não importa quão esgotado você esteja, Ele cuida. Hoje, não é preciso entender tudo. Só é preciso vir. Vir como você está. Cansado, sim. Desanimado, talvez. Mas com a certeza de que Ele não te rejeita. Ele te acolhe. E no silêncio onde ninguém entra, o Senhor chega com alívio. Respire, ore, e descanse no único que entende até o que você não consegue explicar. Há momentos em que as palavras somem. Você se ajoelha, ou apenas se deita com o coração apertado, mas nada sai. A mente está cansada, o espírito abatido, e o silêncio se torna a única oração possível. É estranho pensar que até conversar com Deus, aquele que tudo entende, se torna um esforço. Mas isso acontece. Porque o cansaço não afeta só o corpo. Ele embaça a fé, trava a voz, rouba o ânimo até de buscar consolo na presença do Pai. E nessa hora, o inimigo tenta semear mentiras no seu coração, dizendo que Deus está longe, que você o decepcionou, que sua fé é fraca demais para ser ouvida. Mas ouça com atenção, isso não é verdade. Em Romanos 8 versículo 26, está escrito: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso quer dizer que mesmo quando você não consegue orar, o Espírito ora por você. Mesmo quando você se cala, o céu continua se movendo. Mesmo sem palavras, sua dor é compreendida. Porque Deus não espera um discurso bonito. Ele só espera o seu coração sincero. E mesmo que o seu clamor seja um simples suspiro, um pensamento vago, um Senhor, me ajuda. Ele escuta. Ele responde. Ele age. Então, se hoje te falta força até para orar, saiba, você não está sozinho.
Não é a intensidade das suas palavras que move o coração de Deus, mas a entrega do seu espírito quebrantado. Respire fundo. Feche os olhos. E mesmo que só consiga dizer Jesus, diga, porque há poder nesse nome. Há consolo, há socorro, há paz. E no tempo certo, sua voz voltará a ter força. Até lá, continue se permitindo descansar nos braços daquele que conhece até o silêncio da sua alma. É possível estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir-se profundamente sozinho. É possível sorrir por fora e ao mesmo tempo estar se despedaçando por dentro. Essa é a dor silenciosa que poucos enxergam, a de quem caminha todos os dias em meio à rotina, cumprindo compromissos, cuidando dos outros, dando conta das responsabilidades, enquanto dentro de si, algo grita por socorro. Essa sensação de estar quebrando aos poucos, mesmo que por fora pareça tudo normal, pode ser uma das batalhas mais difíceis. Porque não é fácil lidar com o invisível. E mais ainda, não é fácil explicar o que nem você entende completamente. Você só sente. Sente que a alma está frágil, que o coração perdeu o brilho, que a esperança anda sumida. E aí vem o pensamento: será que Deus me vê? A resposta é: sim, Ele vê. Salmos 34 versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, mesmo que ninguém perceba o seu sofrimento, Deus está perto. Perto demais. Ele não é um espectador distante da sua dor. Ele está ao seu lado, nos bastidores da sua luta, sustentando o que você pensa que não tem mais como se manter de pé. Ele vê os pensamentos que você guarda em silêncio. Ele sente o aperto no peito que você disfarça. E mais do que isso, Ele te ama o suficiente para não te deixar sozinho aí. Há um consolo vindo do céu que não depende das circunstâncias mudarem. Ele começa dentro de você. Deus não espera que você esteja bem para se aproximar. Na verdade, é justamente quando você se sente desmoronando que Ele mais se achega. E Ele não vem para te julgar. Ele vem para te segurar. Para sussurrar ao seu coração: eu estou aqui. Eu nunca saí. Você não está só. Hoje, mesmo que tudo ao redor permaneça igual, permita-se crer que algo está mudando dentro de você. Porque Deus não trabalha só do lado de fora. Ele começa na alma, no mais íntimo. E o que está desmoronando em silêncio, Ele vai reconstruir com graça. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Até que você sinta de novo que pode respirar sem dor. Até que a sua alma se lembre que ainda existe esperança, mesmo nos dias em que tudo parece escuro. Porque Ele está contigo, agora e sempre. Chega um momento em que a alma se cansa. Não é cansaço físico. É algo mais profundo. Uma exaustão da espera. Do silêncio. Da repetição. Você já orou tantas vezes, já chorou no travesseiro, já fez promessas, já acreditou com todas as suas forças. Mas as coisas continuam difíceis. E aí, quase sem perceber, surge essa pergunta dentro do peito: será que ainda vale a pena continuar orando? Porque o tempo passa, as lágrimas secam, e a resposta que você tanto esperava ainda não chegou. Você começa a pensar que talvez Deus esteja ocupado demais, ou que, de repente, você não seja tão importante assim. Essa dúvida pesa, corrói, faz com que a oração que antes era cheia de fé, agora saia hesitante, quase como um sussurro de alguém que ainda quer acreditar, mas não sabe se consegue. Mas existe uma verdade que não depende da resposta que você espera: Deus escuta todas as suas orações. Cada palavra dita, cada pensamento que você não conseguiu expressar, cada lágrima que caiu no silêncio da madrugada, Ele viu, Ele ouviu, e Ele se importa. O problema é que a nossa lógica quer respostas rápidas, sinais visíveis, mudanças evidentes. Mas Deus trabalha em camadas que a gente não enxerga. Ele não se limita ao sim ou não. Às vezes, Ele está te moldando através da espera, fortalecendo sua fé quando tudo em você quer desistir. Porque a oração não serve apenas para mudar as circunstâncias, ela transforma o coração de quem ora. A oração te mantém conectado a um propósito maior, mesmo quando nada faz sentido. Ela é o fio invisível que te liga à presença de um Deus que não falha. Então sim, vale a pena continuar orando. Vale a pena mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando tudo em você grita que é inútil. Porque a oração não é um botão mágico que resolve tudo.
Ela é o lugar onde você encontra Deus, e isso, por si só, já é o maior milagre. Continue orando porque é nesse ato simples e poderoso que você se mantém firme. Continue orando porque Deus trabalha no silêncio. E quando tudo parecer imóvel, Ele já estará agindo por dentro, em lugares que você ainda não vê. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que não foi sua força que te sustentou, mas suas orações, mesmo aquelas que você achou que Ele não ouviu. Há momentos em que tudo parece se quebrar ao mesmo tempo. Planos que desmoronam. Relacionamentos que acabam. Portas que se fecham. Sentimentos que se bagunçam. E no meio desse colapso silencioso, vem o medo. Aquele medo que paralisa. Que diz que você fracassou. Que faz parecer que nada mais vai dar certo. É como se a sua vida tivesse saído do roteiro. Como se todas as páginas que você escreveu com tanto esforço agora estivessem rasgadas. É um vazio difícil de explicar, porque nem sempre é só tristeza. Às vezes, é perda de sentido. É a pergunta que grita dentro da alma: e agora? O que sobrou de mim? Mas é exatamente aí, no meio dos escombros, que Deus começa a escrever os capítulos mais lindos. Porque diferente de nós, Ele não precisa de uma história perfeita para agir. Ele escreve no caos. No meio da dor. Ele pega as partes que você acha que já não servem mais e transforma em testemunho. A história que Ele escreve com você não é feita de acertos constantes, mas de recomeços. De misericórdias renovadas. De encontros profundos com sua graça. Você pode ter perdido muitas coisas, mas não perdeu o olhar de Deus sobre você. E isso muda tudo. Porque enquanto Ele olha, Ele cuida. Enquanto Ele cuida, Ele age. E enquanto Ele age, a sua história continua sendo escrita. Salmo 138 versículo 8 diz: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Ou seja, mesmo quando tudo desmorona, o propósito de Deus continua de pé. O seu amor não depende da fase em que você está. E é esse amor que sustenta a caneta que escreve o próximo capítulo. Então não pare agora. Não feche o livro da sua vida só porque a página atual está dolorosa. Deus não terminou. Ele ainda está escrevendo. E o final não será de dor, mas de superação. Não será de perda, mas de propósito. Hoje, se tudo parece sem sentido, respire fundo e ore assim: Senhor, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Mesmo sem ver saída, eu escolho esperar. Escreve em mim a tua vontade. Sustenta-me com teu amor. E quando eu quiser desistir, lembra-me que a tua história para mim é maior do que tudo que eu perdi. Você não está em uma página final. Está apenas no meio da jornada. E Deus é especialista em virar páginas com esperança. Você já sentiu isso? Um conflito silencioso dentro da alma. Um lado seu quer desistir de tudo. Jogar a toalha. Se esconder do mundo. Parar de tentar, de orar, de acreditar. Porque o cansaço é demais. A luta tem sido longa. A dor parece que não passa. As respostas não vêm. E você pensa: eu não tenho mais forças. Mas, mesmo no meio desse caos, existe uma parte sua que ainda não se entregou. É pequena. Quase imperceptível. Mas está ali. Uma fagulha de fé. Um sussurro no coração dizendo: confia só mais um pouco. É como se mesmo sem explicação, mesmo sem forças, você ainda soubesse que Deus está ali. Que Ele não te abandonou. Essa é a fé mais poderosa, a que sobrevive no meio da dor. Não é a fé que grita, mas a que resiste em silêncio. A fé que se ajoelha mesmo quando o coração está em pedaços. A fé que decide continuar mesmo quando a lógica diz que já era. Porque confiar em Deus não é negar a dor, nem fingir que está tudo bem. Confiar é reconhecer o caos e ainda assim, colocar tudo nas mãos dele. É dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em ti. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. É entrega. É maturidade espiritual. A palavra diz em 2 Coríntios 4 versículo 8-9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a realidade de quem escolhe confiar. A luta não some, mas você passa a não enfrentá-la sozinho. Deus se torna sua fortaleza.
seu abrigo. E mesmo que a vontade de desistir bata a porta, Ele renova suas forças. Te levanta. Te lembra que você ainda está de pé por causa dele. Hoje, se você está cansado, se tudo em você grita por desistência, feche os olhos e ore assim: Senhor, estou no meu limite. Mas não quero soltar a tua mão. Ajuda-me a confiar mesmo sem entender. Sustenta o pouco de fé que ainda me resta. Transforma esse desânimo em esperança. E se for preciso, me carrega nos teus braços até que eu tenha forças para caminhar de novo. Você não chegou até aqui por acaso. Há um propósito até no momento em que tudo parece perdido. Deus vê essa pequena parte de você que ainda deseja confiar, e é exatamente por ela que Ele vai agir. Talvez você conheça bem essa sensação, estar rodeado de gente, ouvindo vozes, vendo sorrisos, mas por dentro, silêncio. Um vazio estranho, difícil de explicar. É a solidão mais dolorosa, aquela que acontece mesmo quando você não está fisicamente sozinho. Você até conversa, participa, responde mensagens, mas ninguém parece perceber o que está realmente acontecendo dentro de você. É como se sua dor não tivesse som. Como se seu coração estivesse gritando e ninguém conseguisse escutar. E aí surge a pergunta que aperta a alma: será que alguém realmente me vê? Será que alguém se importa de verdade comigo? E é nesse cenário de invisibilidade emocional que Deus se revela de forma mais íntima. Porque Ele não te vê como a multidão vê. Ele não te enxerga como mais um. Ele te chama pelo nome. Ele sabe exatamente o que você está sentindo, mesmo quando você não consegue expressar. No momento em que você sente que ninguém mais se importa, Ele está lá. Quando o mundo passa apressado e não percebe que você está sofrendo, Ele para. Ele se aproxima. Ele toca o lugar onde dói. Deus não se impressiona com máscaras nem com silêncios. Ele atravessa tudo isso e vai direto ao centro do que te aflige. Isaías 43 versículo 1 diz: Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso significa que você nunca foi invisível para Deus. Nem por um segundo. Ele não apenas te vê, Ele te conhece. Conhece seus traumas, suas frustrações, seus dias em que você acorda cansado da vida. Ele sabe da luta que você não contou para ninguém. Do medo que você tenta esconder. Da lágrima que você enxugou rápido para que ninguém notasse. E mesmo assim, ou melhor, por causa de tudo isso, Ele te ama com um amor que cura, que acolhe, que restaura. Hoje, se você se sente ignorado, esquecido ou invisível, saiba que há um Deus que nunca tirou os olhos de você, que sussurra ao teu coração: eu estou aqui, eu te vejo, eu te conheço, e eu não vou te deixar. Respire fundo agora e ore com fé. Senhor, às vezes me sinto tão só, tão pequeno no meio do mundo. Mas eu escolho crer que o Senhor me vê, me conhece, me chama pelo nome. Cura esse vazio dentro de mim. Preenche o que ninguém mais consegue alcançar. E me faz sentir, de novo, que pertenço a Ti. Você não está esquecido. Você não é invisível. Aos olhos do Pai, você é infinitamente amado. Existem momentos na caminhada da fé em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, chora, e nada acontece. Nenhuma resposta, nenhuma direção clara, nenhuma mudança visível. Tudo permanece igual. E esse silêncio machuca. Dá a sensação de que Deus se afastou. De que Ele se esqueceu de você. De que sua dor não é suficiente para comover o céu. A mente começa a gritar perguntas. Será que Deus está mesmo me ouvindo? Será que Ele ainda se importa? Por que Ele não fala nada? O coração entra num deserto emocional e espiritual. É nesse tipo de silêncio que a fé é colocada à prova. Mas a verdade mais profunda e libertadora é que o silêncio de Deus não é ausência. É presença disfarçada. É cuidado em forma de espera. Porque o Deus que parece em silêncio continua agindo em silêncio. Enquanto você acha que Ele não está fazendo nada, Ele está alinhando tudo. Enquanto você se sente só, Ele está preparando o que ainda não pode ser revelado. O silêncio de Deus não é um castigo, é uma estratégia de amor. Ele não te responde no tempo da tua ansiedade, mas no tempo da tua maturidade. Porque às vezes, o que a alma quer ouvir, o espírito ainda não está pronto para receber. Lembre-se de João 11 versículo 6.
Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. Não foi por descaso. Foi porque ele tinha um milagre maior em mente. A demora foi proposital. O silêncio fez parte do plano. Porque Deus não se limita a curar doenças, Ele quer ressuscitar propósitos. E muitas vezes, o milagre maior só nasce depois de um período de silêncio. O que parece abandono é, na verdade, construção. Ele está te preparando, moldando sua fé, desatando laços invisíveis. E quando Ele falar, tudo vai fazer sentido. Se você está vivendo esse silêncio hoje, não desista. Não interprete o silêncio como rejeição. Respire fundo e ore com toda sinceridade. Senhor, eu confesso, está doendo não ouvir tua voz. Está difícil suportar esse silêncio. Mas eu decido confiar. Mesmo sem resposta, eu me entrego. Mesmo sem sinais, eu creio. Porque sei que estás comigo, mesmo quando não sinto. Sustenta meu coração na espera. E quando chegar o teu tempo, fala, Senhor, porque o teu filho está ouvindo. Deus está mais perto no silêncio do que você imagina. Ele está te ensinando a confiar sem ver, a permanecer sem entender. Porque a fé verdadeira floresce, não nas respostas imediatas, mas no silêncio que revela a raiz da confiança. Chega uma hora em que tudo desaba. Os planos falham, as portas se fecham, os vínculos se rompem, e a alma grita por socorro. Você olha ao redor e não vê saída. Olha para dentro e só encontra cacos. É aquele momento em que o coração diz, não tem mais jeito. É como se algo tivesse morrido dentro de você. A esperança enfraquece, o ânimo some, e o futuro parece um lugar escuro demais para caminhar. Talvez você esteja aí agora, se perguntando por que Deus deixou chegar nesse ponto. Por que, se Ele te ama tanto, permitiu que tudo fosse destruído? E a dor de não entender se mistura com o medo de não suportar. Mas é justamente nesse tipo de cenário que Deus revela o seu poder de forma mais profunda. Porque o fim da sua força é o início da ação dele. Deus não começa a obra enquanto você ainda está tentando segurar tudo com as próprias mãos. Ele age quando você já não pode mais. Quando não tem mais como esconder a fraqueza, quando você se rende por completo. Deus é especialista em recomeços. Ele não reforma ruínas, ele levanta tudo novo. O que parece perdido para você é, na verdade, o solo fértil para o milagre dele. Ele sabe reconstruir não só o que você perdeu, mas principalmente o que você se tornou no meio da dor. Isaías 61 versículo 3 diz que ele dá uma coroa em vez de cinzas. Isso não é só poético, é espiritual. Deus está dizendo que onde você só vê cinzas, ele vê espaço para reinar. Onde você só vê fracasso, ele vê matéria-prima para formar algo que glorifique o nome dele. Mas, para isso, é preciso deixar cair as defesas. É preciso entregar o que sobrou, mesmo que seja pouco, mesmo que só restem lágrimas e uma fé quebrada. Porque o que Deus precisa não é da tua força, é da tua entrega. Então hoje, se você sente que tudo está perdido, feche os olhos agora e ore assim, Senhor, eu não entendo o porquê dessa dor. Mas se é no fim que o teu recomeço começa, então toma esse chão de ruínas. Reconstrói minha vida como o Senhor quiser. Eu não tenho mais força, mas tenho fé. Mesmo pequena, mesmo frágil, eu te dou o que me resta. Cria algo novo do que sobrou de mim. Restaura o que ninguém mais pode tocar. Você pode estar de pé entre os escombros, mas Deus está aí, já colocando os tijolos de um novo tempo. Ele nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma cada lágrima em base para um testemunho que vai curar outras vidas. O que hoje parece fim, será amanhã o capítulo mais forte da sua história com Deus. A angústia é um peso que oprime o peito e obscurece a mente. É aquele sentimento profundo de ansiedade que se instala sem avisar e parece não querer ir embora jamais. Quando a angústia nos envolve, a realidade se torna um labirinto escuro, onde cada passo parece incerto e cada pensamento se enreda no medo e no desespero. Nesses momentos, a sensação de solidão se intensifica ainda mais, e o coração se pergunta, onde estás, Deus? Por que permites que essa tormenta não tenha fim? A luta interior se torna tão intensa que, muitas vezes, parece impossível encontrar uma saída, e a tentação de desistir cresce a cada minuto. Mas, em meio a essa angústia que parece interminável, a palavra de Deus é uma luz que nunca se apaga.
O Salmo 34 versículo 18 nos lembra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não importa o quão profunda seja a ferida, nem quanto pesa a tristeza, Deus está perto, sustentando-nos com seus braços invisíveis, mesmo que não o sintamos. A proximidade de Deus na angústia não é algo abstrato, é uma realidade palpável para quem decide se apegar a Ele, mesmo quando a mente grita e o coração se despedaça. A angústia não é o fim da história, mas o início de um processo de transformação espiritual. Quando parece que não há saída, Deus está operando internamente para curar as raízes da ansiedade, renovar a mente cansada e fortalecer o espírito abatido. Nesses momentos de maior escuridão, a oração se torna um refúgio, um clamor sincero onde podemos lançar todo o peso que carregamos e confiar no amor infinito de Deus, que é capaz de acalmar tempestades internas e trazer paz onde antes só havia tormenta. Se você está vivendo essa angústia hoje, feche os olhos e ore comigo. Senhor, a angústia me oprime, mas em Ti busco refúgio. Mesmo sem entender por que permites essa provação, confio no Teu amor. Aproxima-te do meu coração quebrantado, cura minhas feridas invisíveis. E dá-me a esperança que só Tu podes dar. Sustenta minha alma abatida e enche-me com a Tua paz, que excede todo entendimento. Na tempestade, Deus não está distante. Ele está bem ao seu lado, com a mão estendida para te levantar, com seu amor pronto para renovar tua esperança, e com sua promessa de que, depois da dor, vem a paz. Não perca a fé, pois em cada lágrima derramada, Deus está plantando a semente de uma alegria que há de renascer. A tristeza profunda pode ser como um peso invisível que recai sobre a alma, roubando a alegria e obscurecendo a luz de cada dia. É um sentimento que nem sempre é compreendido por quem está de fora, pois aqueles ao nosso redor podem ver apenas uma aparência, uma máscara que esconde uma dor muito maior. Quando a tristeza se torna uma companheira constante, cada passo pode parecer exaustivo, e a esperança parece se afastar a cada suspiro. No entanto, mesmo em meio a essa tristeza, a palavra de Deus oferece uma promessa consoladora. Ele está perto dos que têm o coração partido e se faz especialmente presente para aqueles que sofrem em silêncio. Em Salmos 147:3 lemos: Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Isso não é apenas uma expressão poética, mas um compromisso divino que nos assegura que o sofrimento nunca fica sem resposta. Deus não ignora o nosso choro, nem permite que a tristeza dure para sempre sem consolo. A tristeza pode ser o início de um processo de cura profunda, no qual a alma aprende a confiar na fidelidade e no amor de Deus, mesmo quando não entende o motivo do sofrimento. Esse processo é um caminho de entrega, de soltar os fardos nas mãos divinas, reconhecendo que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas do Deus que restaura e renova. Orar nos momentos de tristeza é um ato de fé e coragem. É um clamor que diz: Senhor, estou abatido, minha alma está cansada e a tristeza me envolve. Mas eu confio no Teu amor e na Tua promessa de cura. Vem até mim, sara meu coração, levanta meu espírito, e dá-me a paz que só Tu podes oferecer. É nessa oração humilde que a alma encontra um refúgio seguro, onde pode descansar e começar a sarar. Para quem está passando por essa tristeza, é essencial lembrar: você não está sozinho e não foi esquecido. Deus está presente, pronto para consolar e renovar suas forças. A tristeza não é o fim, mas um capítulo da vida que pode abrir espaço para uma esperança renovada e uma alegria restaurada. Porque na presença de Deus, até o coração mais ferido pode encontrar nova vida e um futuro cheio de luz. A solidão pode ser sentida como um vazio que pesa no peito, uma ausência que dói e que muitas vezes parece não ter fim. Quando as horas se tornam silenciosas e as paredes parecem se fechar, a mente pode se encher de pensamentos que aumentam a dor, e o coração anseia por uma presença que acalme essa sensação de abandono. Nesses momentos, a solidão não é apenas estar fisicamente só, mas sentir que ninguém entende o que se está vivendo, que a tristeza é um caminho trilhado sem companhia. No entanto, a Bíblia nos lembra que nunca estamos realmente sozinhos. Em Isaías 41:10, Deus nos assegura: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é uma promessa viva, que nos convida a encontrar em Deus o companheiro constante que nunca falha, o amigo que não abandona, o refúgio seguro em meio ao deserto da solidão. Aceitar essa verdade pode transformar completamente a experiência de estar só. A solidão, embora dolorosa,
pode se tornar um espaço onde a alma aprende a ouvir a voz de Deus, a sentir sua presença tangível mesmo quando não há mais ninguém por perto. É um momento para abrir o coração em oração, para falar com o Senhor com sinceridade, sem medo nem vergonha, derramando diante dele tudo aquilo que pesa na alma. Deus não apenas ouve, mas responde com amor e consolo. Na solidão, Deus se torna a força que sustenta, o abraço que conforta, a luz que dissipa as sombras do medo e da tristeza. Não se trata de evitar a solidão a qualquer custo, mas de aprender a vivê-la com a certeza de que ela não é um castigo, mas uma oportunidade de encontro com o amor incondicional de Deus, que está sempre presente, pronto para preencher cada vazio com sua paz e sua companhia. Para aquele que sente que a solidão é um fardo insuportável, esta é uma convocação para olhar para o alto e descobrir que o Deus eterno caminha ao nosso lado, nunca nos abandona e está pronto para nos dar força para continuar, com esperança renovada e a certeza de que a solidão não define o nosso destino, pois o amor de Deus é o vínculo que jamais se rompe. O desânimo é uma sombra que pode infiltrar-se no coração, apagando a motivação e fazendo com que os dias pareçam cinzentos e sem sentido. É aquela sensação profunda de que nada está avançando, de que os esforços parecem inúteis e de que o caminho está cheio de obstáculos intransponíveis. Em momentos assim, a alma pode se sentir esgotada e perdida, como se a força para continuar lutando tivesse desaparecido. Mas, em meio a esse estado, Deus oferece uma promessa poderosa que renova a esperança e fortalece o espírito. Em Jeremias 29, versículo 11, ele diz: Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa palavra é como um farol de luz que atravessa a escuridão do desânimo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e de que existe um propósito divino mesmo nas dificuldades. O desânimo não é o fim, mas uma oportunidade de buscar a Deus com mais intensidade, de abrir o coração e clamar pela força que só Ele pode dar. Na oração, podemos entregar esse peso que nos sufoca, confiar que Deus renova nosso ânimo e que sua luz pode iluminar até os caminhos mais escuros. A esperança renovada é o combustível da alma cansada. É a âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Ao nos agarrarmos a essa promessa divina, encontramos motivos para seguir adiante, com a certeza de que Deus tem um plano perfeito para nossa vida, cheio de paz, propósito e direção. Para quem está passando por momentos de desânimo, esta é uma convocação para não desistir, para lembrar que Deus está ativo e presente, trabalhando no invisível para transformar cada dificuldade em um trampolim rumo a um futuro cheio de esperança e renovação. Em momentos de dor e dificuldade, um dos maiores desafios é sentir o silêncio de Deus, essa sensação de que nossas orações ficam sem resposta, de que o céu está fechado e a ajuda demora a chegar. Quando a alma está quebrantada e o coração clama por consolo, o silêncio divino pode parecer um abandono. Mas, na realidade espiritual, esse silêncio não é sinal de ausência, e sim um convite profundo para confiar e crescer na fé. O Salmo 34, versículo 18 nos assegura que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ainda que não escutemos uma resposta imediata, Deus está presente, caminhando conosco na dor, sustentando-nos quando as forças falham e nos preparando para a restauração. Seu silêncio é, às vezes, uma forma de permitir que a nossa fé se fortaleça, para que aprendamos a depender mais dele e menos de nossas próprias forças. Durante essas provações, é essencial não desistir, mas entregar a Deus cada lágrima, cada angústia, cada incerteza. No silêncio, Deus opera de maneiras misteriosas, cura o invisível, molda o nosso caráter e prepara o terreno para um novo começo. A oração se torna então um refúgio seguro, um lugar onde podemos derramar o coração sem medo, com confiança de que Deus ouve, mesmo quando parece não responder. Esse tempo de espera, embora doloroso, também é um tempo sagrado para renovar a esperança, sentir a paz que excede todo entendimento, e afirmar que, mesmo sem entender os porquês da vida, não soltaremos a mão de Deus. Porque sua presença é real, seu amor é inabalável, e seu poder para curar é infinito. Assim, o silêncio de Deus não é vazio, mas cheio de promessas ocultas que serão reveladas no tempo certo. Ele nos convida a caminhar com fé e paciência, sabendo que, no final da prova, virão a glória e a restauração. Quando tudo parece desmoronar, quando as paredes que te protegiam já não existem mais, quando as certezas se rompem, quando os planos se desfazem e tudo aquilo que te sustentava desaparece, nesse instante de total quebrantamento, muitos se perguntam: como orar se já não tenho forças nem palavras? Esse é o clamor silencioso da alma ferida,
do coração exausto que só quer desistir. Mas é justamente aí, no ponto mais profundo do vale, que a graça de Deus se inclina ainda mais perto. Você não precisa de uma oração perfeita. Não precisa de palavras sofisticadas. Às vezes, um suspiro é suficiente. Uma lágrima honesta pode falar 1000 vezes mais alto que qualquer discurso. Deus não está esperando que você finja estar forte. Ele está pronto para te abraçar exatamente como você está, quebrado, cansado, perdido. O Salmo 34 versículo 18 declara com firmeza: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Isso não é apenas poesia, é promessa. Deus não se afasta no meio do caos, Ele se aproxima. E se hoje você sente que está afundando, se tudo na sua vida virou fragmento e pó, saiba, é nesses escombros que Deus começa a reconstrução mais profunda. Cada parte quebrada será refeita com propósito. Cada lágrima que caiu será transformada em testemunho de vitória. Mas para isso, você precisa clamar, mesmo que seja com um sussurro, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja apenas o seu olhar voltado para o céu, pedindo socorro sem uma só palavra, porque Deus entende a linguagem da dor, e Ele nunca rejeita um coração que se entrega, mesmo em pedaços. Portanto, se hoje você não tem forças, diga apenas: Senhor, estou aqui, não consigo mais, mas ainda confio em Ti. E essa oração simples será o começo de um milagre, porque o alívio que Jesus prometeu em Mateus 11 versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é uma metáfora, é um refúgio real para os quebrados. Ele vai até onde ninguém mais vai. Ele segura sua mão quando ninguém mais vê. E Ele te levantará, mesmo quando você achar que não consegue mais se levantar. Se você chegou até aqui, é porque há uma dor que ainda pulsa dentro de você, uma saudade que ninguém vê, um cansaço que ninguém entende, um clamor que talvez nem você saiba como expressar. E se esse vídeo encontrou você nesse momento, não foi por acaso. Deus sabia exatamente o que você precisava ouvir. Porque quando todos se afastam, Ele se aproxima. Quando o mundo exige forças que você não tem, Ele te carrega no colo. Quando suas palavras somem, Deus escuta o silêncio do seu coração. Cada um desses 15 clamores não é apenas uma oração. É um eco do seu interior, é a prova de que mesmo em pedaços, sua alma ainda está viva, ainda quer lutar, ainda quer acreditar. E isso é tudo o que Deus precisa. Ele não espera a perfeição, Ele responde quebrantamento. Ele não exige controle, Ele acolhe rendição. Não importa quão escuro esteja o vale, ou quão pesada esteja a alma, você não está só. E nunca esteve. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é uma frase bonita, é um chamado. Um convite para você descansar, não na lógica, mas na fé. Para você chorar, não com desespero, mas com esperança. Para você se entregar, não para desistir, mas para ser restaurado. Então, agora, nesse instante, pare tudo, feche os olhos, e diga com o pouco de fé que ainda resta: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu ainda confio em Ti. Segura minha mão. E Ele vai segurar, porque a dor não tem a última palavra. O céu ainda está escrevendo sua história. E Deus, que começou a boa obra em você, é fiel para completá-la. Você não está quebrado além da cura. Você está nas mãos do oleiro. E Ele está moldando algo novo, belo, eterno. Não desista agora. Seu recomeço começa em uma oração. E ela começa hoje.